Quero falar porque você já tem consciência do que é ser grato, como ser grato, por que ser grato, tá? Então hoje nós vamos falar de algo mais forte, mais aprimorado, tá? Mas antes de iniciar tudo isso, eu quero, na nossa carta Conversando com Deus, em breve lá no YouTube, em março, vai inaugurar o Conversando com Deus, tá? Vai ser Conversando com Deus todos os dias pela manhã. Nós vamos conversar com o Papai do Céu antes de você ir trabalhar, antes de começar a lida ou saindo da lida, muito em breve lá no YouTube, tá? Se você não segue, já me segue lá, Francisco Souza Mentor. Vai começar a jornada grandiosa que a gente vai fazer oração todos os dias, intercessão, trabalhar com a neurociência, perceber e trabalhar o espírito, a alma e o corpo, tá? Então aqui está a carta Conversando com Deus. Vamos ver qual a orientação, o puxão de orelha e o alerta que está hoje na nossa conversa com Deus, tá bom? Então tá aqui. Eu vou tirar de baixo a quarta carta. Se alguém puder sugerir aí também, eu posso tirar. 1, 2, 3, 4. Vamos lá? Olha, que frase mais questionadora. Qual a grande lição que Deus lhe dá diariamente? Qual é a grande lição que Deus te dá diariamente? Então, todos os dias, aquilo que eu sempre falo, quando não é bênção, é lição, tá? O que não é bênção é lição. Então, coloca isso aí na tua mente, no teu coração. Aquilo que não é bênção é uma lição. Quando você não é abençoado, você é orientado. Então, eu quero hoje trazer para você algo muito bacana. Porque inconscientemente a gente tem muito pacto, tá? Muito pacto que nós nem sabemos que temos. Como que surgiu esse negócio de pactos invisíveis? Eu vou falar para vocês algo que é muito sério, tá? Principalmente você que tem a espiritualidade muito alta e faz votos. O que são votos? São compromissos que você pode fazer, tá? Ah, se eu passar nessa prova, eu vou andar tantos km. Ah, se eu fizer isso, eu vou subir a escada tal. Enfim, aquelas promessas que nós fazemos e votos também, sejam conscientes ou inconscientes, tá? São votos que muitas das vezes nós estamos fazendo, mas por trás disso também tem algo acontecendo, tá? Então, você que está entrando agora, a pergunta é: qual é a grande lição que Deus te dá diariamente? Olha que grandiosidade. Então, vamos lá. A gente hoje vai trabalhar uma questão que é bem séria. Pega caneta e papel aí que você vai precisar anotar, tá? Pega teu caderno da gratidão também para você registrar. Então, a gratidão que encerra pactos invisíveis. Por que eu trouxe isso à tona? Porque primeiro eu me coloco, né? Eu falo com propriedade, porque isso aconteceu na minha vida. Minha mãe, ela tinha muita dificuldade para segurar a gravidez. Ela tinha muita facilidade para engravidar, mas ela tinha dificuldade em segurar a gravidez. Por quê? Como eu falei para vocês, minha mãe sempre teve serviço braçal, ela trabalhava, capinava lote. A gente chama de lote, lá é terreno no Ceará. Então ela fazia muitas outras coisas, ela fazia muito esforço, porque ela precisava manter tanto a mim quanto ao meu irmão. Só que eu não tinha nascido ainda, então ela fazia muito serviço braçal. Então eu tenho assim 8 irmãos que já se foram, que foram 8 abortos que minha mãe teve. Então no total são 10 gravidez, que ficou somente o meu irmão e eu, tá? A gente tem um irmão que é o mais velho, que é o adotivo. Então hoje eu quero trazer para vocês algumas explicações no qual eu tô no meio disso. Então minha mãe, quando ela já engravidou, já cansada também de ter tantos abortos, ela fez promessa, tá? Ela fez promessa com um santo, inclusive meu nome é Francisco, e ela falou que eu ia trabalhar com isso, que eu ia ser um padre, que eu ia ser um franciscano. Olha o meu nome, Francisco. Então, só que minha mãe, ela não entendia muito o conceito de ser franciscano, tá? É uma bênção, muita coisa foi orientado. Então, desde o início, ela sempre pegava
Eu nasci, tananana, a gravidez foi maravilhosa, ela precisava cumprir agora com o voto dela de que eu seria um franciscano. Então, minha mãe escolheu por mim que eu seria um franciscano. Então, ela já desde cedo já foi me treinando, me levando para as missas, me levando... eu cheguei a ser coroinha, aquela coisa toda. Só que eu lembro muito quando era criança, eu tenho até umas fotos disso, depois eu vou mostrar para vocês. Na verdade, já ela vai ser mostrada porque eu já fiz a gravação de alguns vídeos falando sobre a história da minha vida. Então eu usava aquelas roupas marrom, sabe, de São Francisco, aquele vestidão marrom, dando o cinto, é como se fosse um cordão. Então, desde criança, eu estava sendo treinado para ser um franciscano. Mas os franciscanos, o que acontece com eles? Eles chegam numa cidade, eles ficam nessa cidade, eles desfrutam de tudo que tem ali, mas eles não podem levar nada. Eles já estão indo para outra cidade, ajuda outro pessoal e tudo. Então, assim, essa questão minha de escassez, ela sempre teve muito presente, sabe? A questão da escassez. Inclusive, eu lancei um curso que vai inaugurar agora, provavelmente em março, chamado Pazes com Dinheiro, que é onde eu vivi totalmente. Quando chegava dinheiro na minha mão, eu queria ficar livre do dinheiro o mais rápido possível. Eu procurava uma coisa para comprar que eu não precisava, eu não queria dinheiro comigo porque aquilo estava marcando a minha vida desde criança. Então, estou te falando isso com propriedade, que são muitos pactos que são invisíveis, tá? Que são muito sérios. Minha mãe já veio de uma dor. Uma gravidez antes dela era uma menina que morreu, que chamava Maria das Graças, e depois veio ela, e minha avó pegou, devido à perda e o sentimento da outra, colocou o nome da menina Maria das Graças. Então já veio todo esse emaranhado desde sempre, que eu vou te explicar mais na frente. Então o que está acontecendo hoje? São pactos invisíveis, tá? Pactos invisíveis que muitas das vezes pode estar no seu nome. Tá? Eu tenho uma cliente que ela precisou entrar na justiça depois que ela foi minha cliente, que ela tinha um problema seríssimo de fibromialgia, ela acumulava muitas situações, e aí eu falei para ela, olha, a gente vai começar mudando o seu nome, tá? A gente vai começar mudando o seu nome, porque você está se autorizando a esse sofrimento. O nome dela era Maria das Dores, tá? Então, Maria das Dores. Então, eu pedi para ela observar aquilo, que o nome dela já estava trazendo isso. Ah, mas minha mãe deu em honra a minha avó, que isso e que aquilo. Eu falei, preciso mudar, vamos começar a mudar por isso. E aí a gente foi trabalhando no alicerce. Hoje, ela está totalmente curada, abençoada. A vida dela se transformou em outra, tá? Então, eu quero que vocês comecem a observar isso. Alguns caos na sua vida podem ter pactos invisíveis, coisas que você nem nunca passou, tá? Porque não é só sobre gratidão, porque você já entendeu o conceito, né? Nós vamos falar muito desses pactos invisíveis, coisas que continuam ativas na nossa vida. São coisas que continuam ativas na nossa vida, sabe? Mesmo quando nós já decidimos mudar, ainda continua, sim? Vem da família, vem da história, vem da dor, vem do sofrimento, vem de muitas outras situações. Só que eu quero que você perceba o seguinte, observe o que você está vivendo hoje, o padrão de repetição. São padrões de repetição. Deixa eu te cumprimentar, você que já está aqui comigo. Ana Cláudia, Ana Rosa, nossa, 2 anos abençoada. Pedro, Josi, Silvia, Zioneide, Naí, Felipe, quanto tempo, Filipão? Seja bem-vindo, Clarice. Que maravilha ter vocês aqui, a Kênia, a Marilene, a Tati. Então, Tati, você tem que assistir a live de ontem, tá? Foi algo assim esplendoroso. Então vamos voltar aqui para que vocês vejam o que pode acontecer quando se tem um pacto invisível, tá? Alguém fazer uma promessa e muitas das vezes usar você. E muitas das vezes você também fazer juras e colocar o seu nome. Eu quero te alertar a respeito disso, tá? O Saulo também, seja bem-vindo. Então, eu quero que vocês observem isso para que as coisas comecem a acontecer na sua vida. Hoje nós vamos, eu destruo e descrio agora. Deixa eu ver o que é que você sente agora quando eu vou falar essa palavra. Todo pacto invisível, tudo aquilo que você não conhece, está destruído e está descriado agora. Observa como você sente algo dentro de você. Tá? Quando foi para me desfazer os pactos que minha mãe fez,
as promessas que ela fez no meio do desespero, no meio da dor, no meio da agonia, foi um desafio muito grande. E é um desafio diário, tá? Porque toda decisão feita no calor da emoção também é algo que é muito sério. Então, situações que são muito sérias. Então, o que são pactos invisíveis, sem misticismo, tá? Sabe? Pacto invisível é toda decisão interna, aquilo que você decide internamente. Então, que foi feita para você sobreviver. Eu juro que não sei o quê, a partir de agora tal coisa, farei tal coisa. Só que essa situação, o seu consciente gravou e ela pode continuar governando a sua vida. Talvez você tenha dito, vou fazer um exemplo bem claro aqui, nunca mais eu vou depender de ninguém. Nunca mais eu vou depender de ninguém. Nossa, na minha vida o dinheiro nunca fica. Quando aparece um dinheirinho, ele evapora. Olha o pacto que você está fazendo. Você declarou com a sua voz. Tá? Olha, eu não dou sorte com homem. Nossa, homem é difícil demais. E isso pode estar durando até hoje. Você teve um relacionamento que não foi bacana. E aí você generalizou para toda a parte aí masculina. Então começa a pensar nisso. Ai meu Deus, por que eu tenho que sofrer tanto? Minha vida inteira, ainda colocar a vida inteira foi só sofrimento. Sendo que a pessoa ainda tem muitos anos para viver, ela já faz esse decreto. A minha vida inteira foi só sofrimento. Então, comece aí, ó. Eu não. Ó, lembra daquele da colega que eu falei pra vocês? Eu não, tenho morro de medo de ficar rico, sabia? Porque senão vão ficar batendo na minha porta, meus parentes. Vão ficar me pedindo dinheiro, me pedindo favor, me pedindo empréstimo. Não, não quero não, deixa eu ficar pobre mesmo, que tá bom, tá dando para pagar minhas contas, tá ótimo. Isso são pactos, gente. Isso é pacto invisível, é um pacto com a pobreza, é o pacto com a escassez, é o pacto com o sofrimento, é o pacto com a solidão. E esses pactos invisíveis vão ser destruídos e descriados agora. Tá? Assista essa live quantas vezes for necessário, porque espiritualmente isso me deixa angustiado. E espiritualmente, por quê? Porque eu já passei por essa situação. Eu fazia decretos com a minha boca, simplesmente, a vida é difícil mesmo. A vida é complicada, é tudo muito difícil, é tudo muito sofrimento. A gente só consegue as coisas com muita luta, sabe? Tudo é muito difícil. Minha filha, se eu não ralar, se eu não me virar nos 30, nada aqui vai pra frente. E começa a trazer essas autocomiseração, essas maldições para a própria vida. E isso são pactos invisíveis. E muitas das vezes você só está se repetindo o que seu pai e sua mãe falava, seus avós, o teu meio, tá? Tudo aquilo que falava. Então, como é que diz? Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. Como assim? Então, a iniquidade, aquilo que é ruim, aquilo que é forte. Êxodo 20, versículo 5. Tá? Inclusive, eu tenho um vídeo que vai sair no canal que eu falo sobre essa questão, que já foi cientificamente comprovado, que a maldição hereditária, que é chamado de biogenética, passa de geração para geração, de pai para filho, tá? Então nós vamos ter um alerta hoje muito bacana sobre isso, tá? Não é castigo, tá? É só continuação de um padrão que não foi tratado. Então, muitas pessoas, existe hoje que eu trabalho uma técnica terapêutica chamada desprogramação neurobiológica. E eu trabalho isso, como que eu faço? Eu começo a desprogramar mentalmente, neurologicamente, através do processo de programação neurolinguística, a desconstruir isso primeiro no pensamento da pessoa. E depois eu vou na biologia. Então, desprogramação neurobiológica. São filhos que têm toda a geração de pais que morreram de infarto, morreram com câncer, com doença autoimune. Então, eu trabalho hoje dentro do meu consultório, presencialmente. Hoje eu estou em Palmas, Tocantins, semana que vem eu estou em Brasília, tá? E depois estarei em São Paulo. Então, eu trabalho fazendo essa desprogramação neurobiológica e hoje eu estou formando turmas ensinando isso, que é algo que é maravilhoso, é desprogramar a pessoa, desprogramar daquele padrão de repetição que tem na vida dela. E você pode mudar isso também, tá? Família não herda só sobrenome, tá? Ela herda medo, escassez, culpa, promessa, votos que foram feitos. Então, como eu falei antes, como minha mãe teve um aborto, 8 vezes, 8 abortos, né? Ela fez essa promessa, ela usou a minha vida. Foi no medo, foi no desespero, foi querendo ter aquele filho, fazendo dar certo. Que a mulher que ela tem o aborto espontâneo, ela sofre muito mais
do que daquela que tem o aborto provocado. Por quê? Porque ela não se acha merecedora da maternidade. Ela não se acha digna da maternidade e acaba entrando num sofrimento muito grande. Então, tudo isso que eu vivi na minha vida impactou muito a minha relação com o dinheiro, a minha relação com o descanso. Como eu falei para vocês, eu pesava 219 quilos, eu vivia estressado, vivia um peso muito grande, eu não me permitia descansar. É como se vivesse ali como se eu fosse um bobeiro emocional. E eu falo isso para você porque talvez você esteja vivendo essa situação. Então, muitas das vezes, as promessas que são feitas no medo sustentam escassez por décadas. Por décadas, por décadas, por décadas. Então, eu quero trazer para você hoje algo muito grande, tá? Por quê? Porque a neurociência, a própria ciência, ela grava tudo que você passa, tudo que você aprendeu e tudo aquilo que você tem como verdade. Então, quando você diz dinheiro não traz felicidade, quer dizer que você não se permite a momentos felizes que o dinheiro pode trazer. Se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, você não vai se permitir ter dinheiro porque tem mal ali. Você está entendendo? Se hoje ninguém quer nada sério, você está dizendo que ninguém vai querer nada sério com você. Então comece a observar essa palavra que sai da sua boca, o pensamento que você tem colecionado. E começa a mudar tudo isso. Então o cérebro repete muitas das vezes para evitar dor, evitar sofrimento. A pessoa teve um relacionamento ruim, ela começa a generalizar. A pessoa não tinha uma administração boa com o dinheiro, ela começa também a generalizar. Então a repetição não é azar. Eu sou uma pessoa muito azarada. Não, é uma programação. Você pode ter sido programada para estar nessa situação, para estar nesse sistema. Por isso que a carta de hoje foi para você que entrou agora, tá? Qual a grande lição que Deus te dá diariamente? E a grande lição que Deus está te dando hoje é sobre isso, que o cérebro, ele não busca felicidade, ele busca previsibilidade, ele quer estar confortável, tranquilo e tudo mais. Então isso vai ser muito bacana, tá bom? E eu tenho uma atividade para você hoje, que ele vai mudar muita coisa dentro de você, vai mudar muita situação dentro de você, tá? Eu quero conduzir você agora. Você reflete bastante com consciência, que eu vou fazer um decreto sobre a sua vida. E você, se der, você vai escrever para você fazer isso outras vezes, tá? Pega caneta e papel que você vai fazer isso outras vezes, que você vai despactuar e você vai ver como as coisas vão começar a mudar. Principalmente se a família tem vício, se a família tem problema de Alzheimer, se a família tem problema de derrame, essas doenças de repetição, diabetes, pressão alta, tá? Fibromialgia, muitas doenças emocionais e hereditárias, a gente consegue destruir, descriar através do poder da palavra, através de tudo isso, tá? Então vamos lá, eu quero que você agora, tá? Se concentre, se conecte aí, tá? Eu destruo, descrio agora. Eu despactuo agora. Você está destruindo, está descriando e está despactuando todo o pacto, tá? Repete isso. Eu destruo e descrio agora. Eu despactuo agora. Todo pacto, consciente ou inconsciente, tudo que foi feito por mim, tudo que foi feito pela minha família ou por qualquer geração antes de mim, em momento de medo, de dor, de raiva, de culpa, de desespero, ou até falsa alegria, que sustenta esse padrão na minha vida. Tudo isso eu destruo e descrio agora, despactuo agora, cancelo, anulo, encerro. Isso não me pertence mais. Observa isso. Eu destruo, descrio agora. Eu despactuo agora. Todo pacto consciente ou inconsciente, feito por mim, pela minha família, por qualquer geração que veio antes de mim, em momento de medo, de dor, de raiva, de culpa, de desespero, ou até uma falsa alegria. E tudo que sustenta esse padrão na minha vida, tudo isso eu destruo e descrio agora, eu despactuo agora, cancelo, anulo e encerro, porque isso não me pertence mais. Oh glória!
Parece que até saiu peso aqui de cima de mim. Isso é muito maravilhoso, que eu quero que você preste atenção. Pode rever novamente essa live, que logo mais à tarde ela já vai estar à disposição. Tá? E você vai perceber como está saindo peso aí de cima de ti. Você está entendendo? Então, esses padrões que repete na sua vida, tá?